Olá a todos vocês. Vocês estão bem? Eu espero que sim. A partir de agora, eu peço a sua atenção, porque você é o meu convidado, a minha convidada para acompanhar essa videoaula de Sociologia. Como eu sempre repito ao longo dessas videoaulas, nós estamos em uma sequência de videoaulas que tem como objetivo contribuir com o seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente no que diz respeito, no caso das minhas videoaulas, no componente de Ciências Humanas, que vai estar lá na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas de Sociologia, elas têm blocos temáticos. Você que está acompanhando já percebeu isso. E essas temáticas, às vezes, elas são trabalhadas ao longo de 3, 4 e até mesmo 5 videoaulas. A partir desta videoaula, você passará, aliás, a acompanhar uma sequência de videoaulas em que a nossa temática será globalização, sociologia urbana e sociologia rural. Precisamos compreender justamente como que se dá as questões econômicas, políticas e sociais justamente nesse tipo de espaço. Conforme eu sempre menciono, nós temos o momento do nosso exercitando em nossas videoaulas e é muito interessante que você acompanhe o exercitando com o seu livro didático à prova Enem. No final desta videoaula estarei mostrando a referência bibliográfica para todos vocês. Tratar da globalização é um tema muito recorrente na atualidade. É um tema atual. E você sabe o que é a globalização? Eu tenho um conceito que eu vou mostrar para vocês agora em tela e que eu vou fazer a leitura do mesmo e peço que você acompanhe com bastante atenção. A globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração e relação entre os países e as pessoas de todo o mundo. Globalização é um termo muito recorrente, mas segundo os estudos, a globalização ela não é uma exclusividade da nossa atual conjuntura social. Segundo os historiadores, a globalização ela já iniciou lá atrás, em tempos bem passados mesmo, e bem especificamente a época das grandes navegações. Você, com os seus conhecimentos de história, você sabe muito bem que a época das grandes navegações, ou seja, quando o meio de transporte marítimo ele era utilizado e ocorria aquela época o contato, de pessoas de uma determinada sociedade, de uma determinada nacionalidade, o contato justamente comercial. Esse mesmo sentido, quando vocês puderam observar, novamente eu vou mostrar o conceito para vocês, prestem bem atenção quando está escrito assim, integração e relação entre os países e as pessoas de todo o mundo. Integração, contato, relação entre países no que diz respeito às questões econômicas e ainda o contato que obviamente vai existir entre as pessoas. Professor, mas como é que é esse contato entre as pessoas em uma sociedade globalizada? Por exemplo, uma das características da globalização é o desenvolvimento tecnológico. Nessas últimas décadas, nós tivemos principalmente lá próximo do início dos anos 2000, na virada do século XX para o século XXI, uma grande tecnologia que é utilizada por todos nós na atualidade, ela surgiu, a internet. A internet simplesmente ela faz com que todas as barreiras, todas as fronteiras geográficas, elas sejam derrubadas. Eu tenho condições de estar na minha cidade, no meu estado, no meu país, mas eu consigo acessar conteúdos, eu consigo ler notícias, informações,
ter conhecimento a respeito da cultura, da organização social de outros países, de outras sociedades, que no caso são diferentes da minha sociedade. Então é nesse sentido, né, que a globalização entre pessoas elas vem ocorrer, porque quer queira, quer não, essa tecnologia ela acabou contribuindo com a agilidade no que diz respeito à distribuição das informações, porque também causou esse impacto muito positivo no que diz respeito ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Mas também não podemos esquecer as questões econômicas, e isso acaba sendo uma centralidade numa sociedade globalizada. Quer queira, quer não, nós vivemos em um modo de produção capitalista. E dentro deste modo de produção capitalista se visa o quê? Lucro. É necessário ter o lucro, é necessário ter a rentabilidade. Então, os mercados, as sociedades, elas reestruturam, conforme nós já aprendemos em videoaulas anteriores, reestruturam as suas relações de trabalho com a finalidade de obter cada vez mais lucro. Nós vamos avançar. Eu tenho uma outra projeção que vocês estão visualizando a partir de agora, e nós temos aí no título, né, dessa nova projeção as características da globalização. Acompanhem com bastante atenção a leitura de cada uma delas. Abertura das fronteiras aos grandes fluxos planetários de bens, pessoas, capitais, informações e serviços comerciais. Nós já tivemos uma videoaula anterior em que eu tratei a respeito dos elementos que constituem um Estado. E nós vimos a questão do território, né, que é uma dessas características que formam o Estado. Agora há pouco eu mencionei a todos vocês que através do desenvolvimento tecnológico, né, que acelerou uma forte evolução nos meios de comunicação, nós temos, digamos assim, a eliminação justamente dessas fronteiras. Uma sociedade globalizada, ela deve facilitar esse contato e esse acesso entre os países. É por isso que, na atualidade, você que acompanha as notícias e as informações, você consegue, digamos assim, ter o conhecimento a respeito dos pactos, dos acordos e das parcerias que, no caso, são fechadas, que, no caso, são estabelecidas entre determinados países. Por exemplo, o Brasil, ele faz parte, né, de um grupo econômico junto com alguns países da América do Sul que ficou conhecido como Mercosul. A exemplo também dos países europeus, que também estão organizados, que também estão estruturados e possuem até uma moeda comum, que é o euro, né? Que foi estabelecido, né, há um bom tempo atrás. Então, tudo isso acabam sendo questões associadas à globalização. Mas vamos avançar ainda com algumas características. Diminuição, desnacionalização do papel, peso do Estado, deslocalização contínua das empresas, procurando reduzir os custos de produção. Isso é uma informação muito interessante, porque quando nós trazemos isso para o mercado de trabalho, isso implica dizer justamente o quê? Que muitas das vezes as empresas, elas se desinstalam de um determinado país e elas literalmente se mudam para um outro país. Por quê? Porque ela está buscando acesso mais rápido às matérias-primas e, principalmente, mão de obra qualificada e barata. Avançando, utilização crescente das novas tecnologias de informação e comunicação e consumo de massas de produtos estándar. Então, prestem bem atenção. Retomando essa questão dos meios de comunicação, hoje nós lidamos muito com a questão das redes sociais. Inclusive, existe até um vocabulário, termos que acabaram surgindo em decorrência desse avanço tecnológico que ocorreu nos meios de comunicação.
Então, por exemplo, é muito comum nós mencionarmos que um vídeo, ele viralizou. Olha só, viralizar da palavra vírus, porque contagiou. Se contagiou, é porque atingiu um número considerável de pessoas. Ou na linguagem mais técnica da rede social, teve engajamento, atingiu um número expressivo de pessoas. Então, você, parando para analisar por essa ótica, nós podemos até mesmo afirmar que hoje a nossa vida, ela virou um espetáculo. Quer queira, quer não, os smartphones munidos com as suas câmeras, as pessoas sempre filmando, sempre registrando, através de fotos, através de vídeos, situações que acabam se tornando memes, enfim, né, tem esse lado. Mas também tem o lado do acesso à informação, né, ao compartilhamento de conteúdo, conforme eu expliquei anteriormente a vocês. Agora nós vamos para o nosso exercitando. Nós temos aqui uma questão e depois uma outra questão. Não deixe de utilizar. Agora é que você vai utilizar o seu livro A Prova Enem. Vamos para a questão? Que está na página 155 e é a questão de número 4. Ouçam com bastante atenção a leitura e acompanhe de onde você estiver, utilizando o seu livro. Theodor Adorno e Max Horkheimer sustentavam que, como todos os produtos industrializados, entretenimentos comerciais como o cinema, a música gravada e o rádio tendiam a funcionar segundo fórmulas padronizadas. Nessa época, a televisão ainda não era muito acessível. A consequência não era apenas a economia no processo de produção, mas roteiros cinematográficos e estruturas musicais previsíveis tinham mais probabilidade de satisfazer uma audiência passiva, sem conhecimento prévio, tempo ou energia para apreciar formas culturais mais desafiadoras. Isso não era, porém, meramente uma resposta à demanda do público. As indústrias culturais atuavam como um meio ativo de controle social, fornecendo catarse emocional e alívio do tédio para tranquilizar as massas. Vamos ao comando da questão. Para Adorno e Horkheimer, no que diz respeito ao processo de dominação nas sociedades capitalistas, a indústria cultural promove, letra A, o sentimento de integração a uma sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdade, onde, por exemplo, o vilão sempre é punido no final. B, a aceitação do projeto idealizado pela classe dominante, que produz a sensação de normalidade social. Letra C, a sensação de que a imposição do poder é tradicional. Portanto, o poder aparece como algo natural e necessário. Letra D, a arte e a cultura para um número maior de pessoas a serviço de um pequeno grupo de indivíduos. E letra E, a formação de indivíduos críticos por meio de uma espécie de alfabetização pelos meios de comunicação. Percebam o seguinte, no comando da questão aparece a seguinte expressão, indústria cultural. Esse conceito de indústria cultural, ele foi um conceito formulado na escola de Frankfurt, justamente pelos autores que são citados no início do enunciado, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Isso implica dizer o quê? Que da mesma forma que uma indústria comum, ela produz uma mercadoria, um par de sapatos, uma camisa, um celular, um notebook, um carro, os elementos culturais da sociedade também possuem uma indústria que também está em produção.
O enunciado da questão, por exemplo, ele citou o cinema. O cinema, ele é um exemplo de uma indústria cultural, né? Nós temos toda uma arte cinematográfica que nos é colocada à disposição também para consumo. E isso ocorre, por exemplo, quando nós nos direcionamos ao cinema para poder assistir um filme. Com base nisso, vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra A. O sentimento de integração a uma sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdade, onde, por exemplo, o vilão sempre é punido no final. Porque percebam o seguinte: para a estrutura social que nós estamos inseridos, a realidade em si, muitas das vezes, ela precisa ser mascarada. Isso é algo que nós trabalhamos muito na corrente marxista do pensamento. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, as redes sociais, nas redes sociais nós temos muito o quê? O belo, aquilo que é legal, aquilo que é divertido, aquilo que é engraçado. Nós temos um show da vida, um show da felicidade, um show do amor, que muitas das vezes a pessoa está publicando apenas o que os seus seguidores querem ver, mas que nem sempre corresponde à verdadeira realidade daquela pessoa que está postando no seu perfil. A mesma coisa também acontece com os demais meios de comunicação. Será que a realidade social, em todas as suas particularidades, está sendo mostrada a todos nós? Não. Os problemas sociais, eles são retratados, né? São retratados, mas quer queira, quer não, a mídia, ela acaba manipulando a distribuição de conteúdos justamente para os telespectadores, para as pessoas, né, para os ouvintes, que no caso estão tendo acesso a uma informação. Vamos avançar para a nossa segunda e última questão do nosso Exercitando. Essa questão, ela esteve no Enem do ano de 2022. É uma questão que não está no livro A Prova Enem. Vamos lá? Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. De acordo com o texto, na globalização, o tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo ou pela, letra A, origem nacional, B, padrão financeiro, C, pertencimento étnico, D, desemprego estrutural e letra E, qualificação profissional. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra E, qualificação profissional. Acima de tudo, nunca deixou de ser assim, mas em uma sociedade globalizada, aqueles profissionais que não se qualificam, eles acabam sendo os profissionais menos atrativos enquanto mão de obra. Então, a qualificação, mais do que nunca, ela é imprescindível, justamente para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, principalmente se ele busca aquelas profissões que, no caso, melhor remuneram. Eu estou finalizando esta videoaula, mas não deixem de observar a nossa fonte bibliográfica do nosso Exercitando, o livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do segundo ano do ensino médio. Apesar de trazer questões para todos vocês que já caíram em provas do Enem anteriores, né, de anos anteriores, mas também existem as questões que são extraídas deste livro. E é importante que você manuseie e que você acompanhe o mesmo. Bom estudo para todos vocês, um forte abraço. Gostou dessa videoaula? Não deixe de acessar e assistir às outras videoaulas de Sociologia nas nossas plataformas. O endereço eletrônico está aparecendo no vídeo para você.